Vamos agora para o quarto capítulo desta grande história de superação do jovem John. Caso não tenha assistido os outros capítulos deste audiobook, o link para os demais capítulos está na descrição deste vídeo. Agora, aproveite a história. Diálogos de um andarilho. Ao terminar o ensino médio tive que sair à procura de emprego. Lembram de minha incursão como office boy? Pois é, não durou muito tempo e convenhamos que uma carteira de trabalho assinada como o contínuo aos 16 não é uma boa referência para se apresentar numa entrevista de emprego. Minha ida para servir as Forças Armadas não havia dado certo, apesar de o serviço militar ser obrigatório, o efetivo era bastante reduzido e a cada ano esse número caía drasticamente. Sendo assim, só eram convocados um número bem pequeno de recrutas, apenas para manter o efetivo para a guarda dos locais necessários e os cerimoniais que ainda eram preservados. Ou seja, nosso país não tinha efetivo nem mesmo para 2 dias de guerra caso fosse necessário utilizá-lo. Naquela época, haviam bancas de revista nas praças dos centros da cidade onde eram colocados cartazes indicando vagas de emprego. Era um horror, você ali, verificando se tinha alguma vaga com o seu perfil e os ônibus passando com todo mundo olhando. Você não deixava de pensar. Devem estar imaginando, olha lá o desempregado. Um pensamento um tanto lógico e até normal, eu realmente estava desempregado. Depois de algumas semanas acabei encontrando uma vaga que se encaixava com minhas qualidades, ou seja, praticamente nenhuma. Sobrou uma vaga de faz-tudo de um conhecido hotel do centro da cidade, o Regina Palace. Dessa vez, seria diferente, tinha adquirido experiência no emprego anterior, não era muita coisa, mas, já preenchi algumas páginas de minha carteira de trabalho. A função era bem simples, receber os hóspedes desavisados do hotel e efetivar as demais atividades que sempre constam nas vagas de emprego. Sempre tinha um ou outro que chegava à entrada do hotel e não sabia se entrava ou se ficava do lado de fora observando os ornamentos das escadarias do hotel. De estilo barroco, era bastante antigo. A dona havia conservado os traços coloniais daquela construção. Ao passo que conseguiam superar o obstáculo da entrada, logo encontravam outro pela frente, a atendente do local, moça de traços bem definidos, olhos grandes e sorriso largo, era filha da dona do hotel e emprestava seu nome ao local. Já no primeiro dia de trabalho fiquei deslumbrado com aquele olhar, a ponto de esquecer qual era a minha função ali. Alguns visitantes me chamavam a atenção para que voltasse ao mundo real, davam-me alguns beliscões e empurrões, pois, eu era o único com o uniforme do hotel ali, logo, teria que guiar os hóspedes que chegavam. Apesar de todo o meu deslumbre, quase nem percebia que eu orbitava o mesmo universo que ela. Era muito atenciosa com os hóspedes, não havia tempo e espaço para um reles carregador de malas recém-contratado. Naquele dia, carreguei cerca de umas 30 malas. O movimento era bem intenso devido ao hotel se situar em uma parte nobre da cidade, ficava entre a rodoviária e o aeroporto da cidade. Cheguei à minha casa arrebentado. Fazia tempo que não trabalhava tanto. No emprego de office boy, só entregava boletos e pagava contas, nada de carregar peso. No segundo dia, cheguei atrasado para variar. A atendente me olhou com cara de poucos amigos e disse logo: minha mãe não costuma aturar atrasos, principalmente nos primeiros dias de trabalho. Peço desculpas, moça, pelo meu atraso. Tem alguma justificativa? Só um pedido de desculpas não será suficiente. Fiquei sem saber o que dizer, afinal, aquela já era minha musa desde ontem. Mas não imaginava que fosse tão ríspida.
Quando nos identificamos com uma pessoa apenas pelo contato visual, geralmente cometemos o ato falho de construirmos uma visão do caráter daquela pessoa mesmo sem antes manter um diálogo de 2 minutos que seja com a mesma. Foi o que ocorreu comigo em relação a tal atendente. Fiquei deslumbrado com seu olhar e já imaginei que a mesma fosse compartilhar comigo do mesmo sentimento que eu, precocemente, nutria por ela. Ledo engano, a moça era de gênio muito forte. Na verdade, era quem governava aquele hotel com mãos de ferro. A mãe era doce como mel. Ela utilizava do expediente de que a mãe quase não visitava o local devido ter outros afazeres para aplicar sua doutrina perante os funcionários daquele estabelecimento. Antes mesmo que tentasse encontrar uma justificativa absurda para respondê-la, ela logo disse: "Não precisa responder, creio que não conseguiria mesmo que tivesse alguma resposta para tal atraso. Está travado como uma porta. Eu me atrasei. Que isso não se repita." Abanei a cabeça em sinal de consentimento e saí da frente dela o mais rápido possível. Fui para a copa do hotel confraternizar com os demais empregados o café que havia acabado de ser servido aos hóspedes. Este era um detalhe importante. Somente poderíamos tomar o café após os clientes do estabelecimento serem servidos, do contrário, teríamos que esperar até o último se servir. Alguns deixavam para tomar café após as 10 horas da manhã, deixando os funcionários uma pilha de nervos. Essa não era uma boa prática dos clientes, pois alguns dos serviçais costumavam pregar algumas peças nos clientes, quando não, contravenções penais mesmo, como colocar dejetos entre os alimentos ou mesmo lavar as mãos na bebida a ser servida ao hóspede dorminhoco. Terminado o café, tratei logo de voltar para o meu posto de trabalho, não queria contrariar minha nova chefa. Quando passei por ela, percebi um leve trocar de olhares, mas duvidei, não era para mim, certeza. E não era mesmo, eu não havia percebido, talvez por ficar tão deslumbrado, que havia adentrado ao recinto um homem de alta estirpe, bem vestido, terno bastante alinhado, aparentava ter uns 30 e poucos anos e parecia ter sua situação financeira bem resolvida por sinal, pois utilizava um relógio bastante chamativo no pulso esquerdo. Até eu mesmo confesso que fiquei embasbacado com a postura daquele cara. Se fosse ela, namoraria esse figurão. Apresentou-se como sendo um empresário de outro estado e que ficaria na cidade por uma semana. Pagou adiantadas 2 diárias e subiu para o quarto, não antes de me olhar de cima a baixo e acenar com os olhos para que eu pegasse logo as malas. Sujeito abusado, e sussurrei. As malas eram bastante pesadas, mas consegui com muito custo entregá-las no quarto do indivíduo. Bati a porta do quarto 1300, que era o do cliente pomposo e bem vestido. Achei estranho ele ter demorado a atender a porta. De certo estava no banheiro, pois quando abriu a porta um odor horrível tomou conta do ambiente. Tão bem vestido e vistoso, mas carniceiro ao utilizar o banheiro. Com certeza a garota da recepção não teria a mesma impressão sobre ele se estivesse tendo que aguentar esse odor dos infernos. Ele percebeu a minha feição de desagrado por conta do mau cheiro. E disse: "Você devia tomar banho antes de vir trabalhar em um local tão requintado como este. Amanhã, tome um bom banho antes de sair de casa. Não quero ser atendido por um serviçal mal cheiroso como você. Só comigo estas coisas acontecem, eu mereço." Coloquei as malas dentro do quarto e fiquei aguardando com a mão estendida a gorjeta. "O que você ainda quer?" "A gorjeta, senhor. É praxe da casa." "Não irei lhe dar gorjeta, já basta ter que aguentar este mau cheiro. Vai-te daqui." "Mas é uma regra do hotel." "Já disse que não irei lhe dar a gorjeta."
Vá logo antes que lhe denuncio por importunar o nariz alheio. Saí de lá imediatamente. Era meu primeiro mês de trabalho, não poderia perder aquele emprego tão cedo. E mais, não aguentava aquele mau cheiro por mais 5 segundos. Quando cheguei na portaria, a atendente já disse logo: "Não sabia que você tinha problemas com hiperidrose. Devia ter falado na entrevista de emprego." Com cara de surpreso, fiquei sem entender. Como assim? Não sei nem o que é essa tal de hiperidrose. Doença que causa mau cheiro. Pode explicar melhor? Extremamente irritada, ela disse: "Essa carniça de mau cheiro só pode estar vindo de você." Não mesmo, tomei banho antes de sair de casa. Vai deixar eu explicar ou não? Certo, continue. Isso ocorre quando uma pessoa tem hiperidrose axilar. O excesso de suor causa uma alta produção de bactérias específicas que se proliferam onde o corpo humano possui grande quantidade de glândulas sudoríparas, ou seja, nas axilas. Mais espantado ainda com a explicação dada por ela, disse: "Olha, não tenho essa tal de hiper, não sei o que. Essa catinga está vindo do quarto daquele senhor bem vestido que a senhora ficou babando ao ver ele entrar aqui no hotel." Espantada com minha constatação, ela disse: "Está maluco, garoto? Como fala assim comigo? Eu vi a senhora babando quando viu aquele cara. Não fiquei babando por ninguém. Não se sinta constrangida, ele é mesmo um partidão. Tirando o mau cheiro. Garoto. Esse é meu jeito de atender os hóspedes. Olho para todos da mesma forma, sem distinção alguma para um ou outro cliente." Bom, para mim a senhora não olhou assim. Com cara de poucos amigos, ela disse: "Claro, você é um serviçal aqui. No dia em que se tornar um cliente, quem sabe eu possa lhe ver com outros olhos." Caramba, dessa vez ela quebrou minhas pernas, literalmente. Fui embora arrasado. Pensei em nem voltar novamente naquele hotel. Cá estava eu, novamente com meus devaneios pueris. Acreditando ter estreitado laços com uma garota que tinha acabado de conhecer. Isso é muito dos homens, infelizmente. Achar que uma mulher tem que se interessar, simplesmente por ele existir. Na saída, ao passar perto de uma marquise de um prédio ao lado do hotel, ouvi uma voz bem baixa me chamando: "Ei garoto, ajude um pobre senhor." Continuei andando. Imaginei que fossem as vozes que viviam me perturbando sempre. Estou sem comer há bastante tempo. As pessoas dessa cidade não conseguem enxergar-me. Sem acreditar que estava sendo abordado por um maltrapilho, disse: "Senhor, também estou sem comer há algumas horas. E isso é como se fossem dias para mim, ou seja, proporcionalmente, estamos na mesma posição." Nessa hora, ele me olhou com uma cara de desprezo e sorriu sarcasticamente. Quanto a se sentir invisível. Não tente roubar meu posto. Eu sou o único invisível nesta cidade. Garoto, um pouco de humildade não lhe seria um mau negócio. Ignorei ele novamente e fui embora para casa. Só o que me faltava, ter que dividir o que não tenho com um andarilho. Não mesmo. Devo concordar que é um comportamento deplorável de minha parte, mas entendam minha situação. Tinha acabado de ser enxotado do hotel por minha musa, mesmo ela não sabendo disso, por conta de um mau cheiro que nem era meu. Diante disso tudo, eu ainda ter que dar atenção a um andarilho que provavelmente estaria fedendo igual aquele infeliz do quarto 1300, não mesmo? Dei as costas para aquele mendigo e me mandei para casa. Tomei uns 5 banhos para sair aquele odor horrível.
Parecia chorume advindo dos coletores de lixo pela cidade ou mesmo necrochorume, que era pior ainda, pois advinha da decomposição dos cadáveres de cemitério. No dia seguinte, ao passar pela marquise, lá estava o andarilho novamente. Desta vez, degustando um pão com manteiga e café. Enfim, uma refeição matinal. Uma boa alma lembrou de minha pessoa essa manhã. Mas essa. Ele ainda está aqui? Agora será meu psicólogo matinal também? Ao contrário do meu amigo carregador de malas. Mas que mendigo abusado! Fique sabendo que fui muito bem alimentado hoje pela manhã em minha casa. Que bom para você! Respondeu o andarilho. Perceba que lá, possui teto. Diferente dessa sua moradia descabida de tudo. Ele com um olhar resignado, disse. Garoto, foi apenas uma brincadeira para quebrar o gelo. Tá bom. As coisas irão acontecer quando tiverem que acontecer. Imaginei que ele estivesse testando minha paciência e disse-lhe. Bela perspectiva de vida para alguém que não tem nem mesmo um teto para morar. Ele mais uma vez com um ar de passividade, respondeu. Tenha um bom dia. Era o que me faltava, ter diálogos com um mendigo no caminho do trabalho. Quando cheguei no hotel, fui recebido por aquele olhar hipnotizante. O que fazia conversando com aquele senhor? Respondi a ela rispidamente. Apenas dando atenção a um vagabundo da rua. Para minha surpresa ou não, ela retrucou muito nervosa. Olhe, você deveria ter vergonha de dizer isso. Esse senhor é de uma sabedoria enorme. Sério? Estive com ele hoje e lhe servi o café da manhã. Não acredito. Pode acreditar. Ele é o único que sempre me dá bom dia na rua. Que mendigo de sorte, o tomou café com essa gata. Independente do dia, sempre está com um olhar brilhante. Como se realmente acreditasse que ele ainda terá um futuro melhor em sua jornada aqui na Terra. Que fora, mais um de minha parte. Como poderia saber que ela possuía essa característica hospitaleira, sendo que sempre me trata tão mal? Agora de repente começa a tratar um morador de rua como se ele fosse hóspede do hotel. Vamos começar o expediente. Primeira missão, limpar o quarto daquele infeliz do 1300. O cliente havia saído logo cedo para resolver seus afazeres na cidade. Aproveitei para dar uma geral naquele quarto, especificamente, no banheiro. Quando entrei no quarto, o mau cheiro havia desaparecido como num passe de mágica. O quarto estava intocável, perfeito. Parecia que não havia estado um hóspede naquele na noite anterior. Este sim, é um cliente de valor. Apesar do mau cheiro de ontem. Ele possuía alguns objetos bem estranhos em seu quarto para um empresário. Equipamentos bem sofisticados. Talvez fosse para vender na cidade. Enquanto estava bisbilhotando as coisas dele, o homem chegou. Seu fedido. O que faz em meu quarto? Respondi logo a ele que era meu serviço fazer aquilo. Senhor, estava arrumando o quarto. Ele retrucou muito raivoso. Percebeu que o quarto estava limpo? Deixei avisado na portaria para não entrarem sem minha autorização. Mas é meu serviço, senhor. Vá. E não entre aqui sem minha presença novamente. Cheguei na portaria e a atendente logo disse. Onde estava? No quarto do senhor fedorento. O que? Indagou ela com um ar de espanto. Digo, e do empresário bonitão. Você é mesmo sem noção, e retrucou ela. Por quê?
Ele deixou avisado para não limpar o quarto sem a sua presença. Você pelo jeito, não verificou os avisos no mural, não é? Não sabia que existia um aqui. Você não deve ter prestado atenção em nenhuma palavra do que eu lhe disse no dia da entrevista. Não mesmo, e pensei. Realmente, ela havia passado todos os dados sobre o hotel durante a entrevista, porém, fiquei embasbacado com aquele olhar hipnotizante e não consegui assimilar muita coisa do que havia dito sobre os afazeres do hotel. Enquanto estávamos conversando, o hóspede misterioso saiu novamente. Nem sequer deu boa tarde aos presentes. Até mesmo para a atendente. Nem mesmo deixou a chave do quarto. Sendo que este é um procedimento de praxe. A atendente também nem quis importuná-lo com isso. O homem parecia estar bem furioso. Talvez pela minha presença no quarto sem que houvesse a sua autorização. Já estava chegando o final do expediente e me mandei para casa. Como sempre, mais uma vez aquele mendigo puxando o assunto. Esta noite fará bastante frio. Parece bem óbvio que sim. Poderia trazer-me um agasalho mais tarde? Mas que cara insistente. Pensei. Amigo, moro do outro lado da cidade. E mesmo que tivesse a boa vontade de trazer um, não tenho nem mesmo para mim. Ok, me contento com um cobertor velho. Disse ele em tom de reconciliação. Vou ver o que posso fazer. Mas pare de me importunar. As pessoas irão achar que é um parente. Você se preocupa muito com as aparências pelo jeito. Disse o velho maltrapilho. Apenas uma observação dita por ele me deixou um pouco preocupado. Garoto, cuidado ao passar pelo cemitério da cidade. Fiquei pensando por que ele havia dito aquilo. O que poderia haver de perigo no cemitério além de almas penadas vagando pela noite entre os túmulos? Não sou mais uma criança, sei me cuidar. Ele em tom de aviso, finalizou. É só um alerta. Naquele momento, não quis revelar, mas eu me pelava de medo ao passar em frente ao cemitério. E não tinha jeito, era caminho para a parada de ônibus, ou seja, todos os dias tinha que passar em frente, sem chances de desvio. Aquele senhor parecia conhecer meus pensamentos. Até mesmo o seu comportamento não me era estranho. A fisionomia dele me era muito familiar. Talvez se retirasse aquela crosta de sujeira acumulada pelos vários meses sem banho ou mesmo se visitasse uma barbearia pudesse revelar algo bastante familiar. Chegando em frente ao cemitério minha barriga começou a doer, minhas pernas ficaram bambas e comecei a sentir calafrios. Mas continuei andando. De repente, um forte odor começou a contaminar o ambiente. Só podia estar vindo do cemitério. Eu realmente tinha muito medo daquele lugar, mas minha curiosidade sempre foi maior que meu medo. Então acabei virando minha cabeça para dentro do cemitério e o que vi me surpreendeu bastante. O empresário misterioso do hotel estava lá dentro em meio a um monte de lápides. Parecia estar fazendo uma reunião com os que um dia andaram por esta terra. Se eu já tinha medo daquele lugar aí é que piorou de vez. Travei geral, fiquei imóvel. Não conseguia sair do lugar. O que aquele homem estava fazendo ali? Visitando algum ente querido? Mas ele era de outro estado e mais, o horário de visita aos mortos já tinha sido encerrado. De repente, o olhar dele deixou de estar focado nas lápides e passou a fitar o horizonte. Parecia estar em transe. Visitando algum lugar distante. Nessa hora o mau cheiro aumentou bastante e eu comecei a sentir as mesmas sensações ocorridas no colegial. Pensei. Pronto.
Minhas loucuras voltaram novamente e agora que estava começando a me tornar uma pessoa normal. Só que desta vez eu ouvia apenas uma voz. E parecia ser a do empresário misterioso. Mas devia estar falando com outra pessoa, alguém de um local distante. Em poucos segundos tudo começou a voltar ao normal. O mau cheiro desapareceu e o homem do cemitério começou a sair do transe. Antes que ele me visse, fui correndo para a parada de ônibus. No outro dia, voltando para o trabalho. Lá estava o mendigo novamente com suas intromissões. Pelo jeito esqueceu-se do cobertor. Eu em tom de vergonha escondida, respondi. Caramba! Esqueci mesmo. Ele mais uma vez bastante resignado, respondeu. Sabia que esqueceria. Como sabia que tenho medo de cemitério? Questionei ele. Todos têm medo. Apenas não admitem. Respondeu o andarilho. Por um instante acreditei que aquele andarilho tivesse alguma ligação comigo e o que havia ocorrido no cemitério. Mas, pelo jeito, era apenas uma coincidência. Apesar de não ter trazido meu cobertor, tenho algo para você. Sério? Reagi completamente espantado. Sim, é para afugentar o seu medo daquele lugar. Tome. Parecia ser uma espécie de cristal bruto. Imaginei que tivesse encontrado aquilo em alguma lixeira. Mas, aceitei de bom grado. Naquele momento percebi como aquele andarilho era um homem bom. Entendi por que minha chefa tinha tanto apreço por ele. Uma pessoa que não tem praticamente nada e de repente resolve lhe dar algo. Por mais que não tenha valor para mim, com certeza, para ele devia ter. Obrigado pelo presente. Agradeci a ele. Por nada, terá mais valor estando com você. Logo na entrada do hotel fui abordado pela recepcionista. Estava ofendendo o andarilho novamente? Bom dia para a senhora também e, não, eu não estava ofendendo-os, na verdade, fui até presenteado por ele, me deu isto. Ela em tom de surpresa, indagou. Uma pedra. Sim, não sei para que servirá, mas entendi por bem aceitar. Ele parece ser uma pessoa de boa índole, apenas não teve sorte na vida. Vi os olhos dela brilhando ao dizer. Certo, e está melhorando no meu conceito. Apressadamente eu já disse logo. Sério? Quem sabe podemos sair para tomar um sorvete? Ela logo minou minhas esperanças. Menos, garoto, menos, e vamos iniciar os trabalhos do hotel. Hoje será um dia daqueles. E foi mesmo. Não tive tempo nem mesmo para o café. Logo chegaram 10 hóspedes e carreguei mala igual um condenado. Depois disso tive que dar uma limpa nos quartos que estavam vazios. Já eram 3 horas da tarde e eu não tinha almoçado ainda. Faltava um quarto para arrumar e era justamente do cara que eu havia visto em atividade suspeita no cemitério. Entrei no quarto e senti algo diferente, não era o mau cheiro, tudo estava muito arrumado como sempre. A pedra dada a mim pelo andarilho estava no meu bolso e começou a vibrar quando cheguei próximo a uma das malas daquele senhor estranho. Sabia que era uma quebra de todas as regras de conduta do hotel mexer nas coisas dos hóspedes, mas, aquilo era um fato de outro mundo. Eu já tinha sentido aquela sensação em outros momentos e sabia que dentro daquela mala havia algo que ligava aquele homem a mim de alguma forma. Acabei abrindo a mala e verifiquei que no meio dos pertences dele havia 2 pedras idênticas a que o mendigo havia me dado, porém, a do andarilho era verde e as que estavam dentro da mala eram de cor vermelha. Acredito que ele havia deixado aquelas pedras no hotel por achar que ninguém entenderia como sendo algo de valor. De fato,
elas pareciam quinquilharias mesmo, tinham um aspecto de souvenir barato. Pareciam cristais baratos de quartzo, nada mais. Fechei a mala e saí logo do quarto, não havia nada para arrumar ali. O cara era muito organizado. Acredito que se eu deixasse qualquer coisa fora do lugar, um tapete que seja, perceberia. E foi o que de fato ocorreu. Ao fechar a mala, acabei deixando a mesma em cima da cama e não do lado da cabeceira, da forma como estava antes. Ele chegou da rua e ficou enfurecido. Queria saber quem havia mexido nas coisas dele. Quem esteve no meu quarto? Senhor, sei que informou que não precisava arrumar o quarto, mas é uma regra do hotel. Alguém esteve mexendo em minhas malas. Olha, o garoto recém-contratado entrou em seu quarto para arrumá-lo. Disse a recepcionista. Mais furioso ainda ele bradou. Foi ele então, aquele fedorento. Nessa hora a recepcionista quis me defender. Apesar de ser meio estabanado, ele não é desonesto, senhor. Sumiu alguma coisa? Ainda furioso, ele respondeu. Me diga você. Creio que não. Ele não é mal intencionado. Creio que sim. Para que ele abriria minha mala? Havia acabado de finalizar meus afazeres e desci para a recepção para despedir-me da chefa. Devolvo o que pegou no meu quarto. Na hora imaginei que ele havia descoberto que eu tinha aberto as malas dele. Senhor, não peguei nada. O que foi fazer lá, então? Respondi-o completamente desconcertado. O que faço todos os dias, arrumo quartos. Veremos. Retrucou o empresário. Ele me pegou pela camisa e pelas calças, virou-me de cabeça para baixo e me sacudiu bastante até cair algo de meus bolsos. Viu? É disso que estou falando. Essa pedra estava em minhas coisas dentro da mala. Nessa hora minha chefa o confrontou. Senhor, deve estar enganado. Essa pedra foi dada a ele hoje de manhã. Será quando ele irá me colocar no chão? Já estou zonzo. Mesmo que fosse do senhor, qual o interesse em um pedaço de pedra sem valor algum? O senhor é um empresário de porte. Poderia ter pedras preciosas. Por que o interesse em uma pedra que há pouco estava nos bolsos de um mendigo? Quando foi citado o andarilho, ele ficou muito interessado em saber quem era o tal mendigo. Que mendigo? Ao que a recepcionista respondeu. Esta pedra foi dada ao frentista do hotel por um andarilho que dorme na marquise do prédio ao lado. Pode me colocar no chão agora? Certo. Respondeu o empresário. Do jeito que eu estava, ele me soltou, e não fosse minha destreza, tive que girar no ar igual um gato quando é jogado de cabeça para baixo, eu teria me esborrachado com a cabeça no chão. Devolva a pedra ao garoto. Disse a recepcionista. Ele devolveu a pedra para mim, mas, com um olhar daqueles. Iria querer tê-la em suas mãos novamente. Rapidamente evadiu-se do hotel. Estava à procura de alguém, com certeza. Saí do trabalho e, como de costume, fiquei esperando o comentário sempre atrevido do andarilho. Mas desta vez o silêncio imperou em frente ao local onde ele costumava dormir. Achei estranho, pois, nos últimos dias, sempre estava por lá. Talvez tivesse ido dar uma volta ou mesmo mendigar em outra área da cidade. É comum que um andarilho não fique muito tempo em um local. Isso ocorre por duas questões: sustento e sobrevivência. Geralmente as pessoas se cansam de dar esmola a um mesmo mendigo todos os dias. Logo ele é esquecido pelos transeuntes do local. Outra questão é a segurança.
Infelizmente existem pessoas mais que costumam bater e às vezes até tirar a vida de pessoas que optam ou são forçadas a morar nas ruas. Mas aquele senhor era muito sábio e esperto para ter um fim destes, imaginei. Devia estar lendo algum livro em outro local. Estávamos no mês de junho e o frio era intenso naquela noite. Cheguei em casa batendo o queixo. Antes de me deitar, lembrei daquele andarilho. Eu havia prometido um cobertor a ele. Fiquei num dilema, levar ou não aquele cobertor velho para uma pessoa que não tinha nenhum vínculo comigo, mas que de alguma forma fazia com que eu começasse a me preocupar com ele. Confesso que o fato de ele ter me presenteado com uma pedra de cristal fez com que meu coração amolecesse. Peguei o cobertor e fui até a marquise onde ele costumava dormir. Ele ainda não estava por lá. No local havia apenas uma mochila e alguns livros que ele costumava ler. Os livros tinham assuntos que nunca tinha ouvido falar e mesmo os autores eram bastante desconhecidos para mim. Na mochila havia alguns mapas estranhos e endereços. Um me chamou a atenção. O endereço do hotel estava entre os demais. Pensei. O que ele poderia estar querendo naquele hotel? Mas o mais importante naquele momento era encontrá-lo. A cidade era bastante perigosa à noite, como já eram umas 20 horas, faltava pouco tempo para os bandidos da cidade saírem às ruas para cometerem delitos de toda a sorte. Andei por vários locais onde podia estar, albergues, viadutos, outras marquises e demais locais onde um morador de rua podia se esconder do frio daquela noite. Nada. O andarilho havia desaparecido e eu sabia que algo estranho estava ocorrendo, pois, ele tinha deixado para trás as únicas coisas que lhe podiam identificar, seus pertences. Havia um lugar, mas tinha medo até de citar o nome, principalmente se fosse à noite, o cemitério da cidade. Alguns moradores de rua e mesmo membros de gangues da cidade costumavam dormir dentro dos mausoléus daquele cemitério. Naquela noite em que o frio cortava a pele, ele só poderia estar lá. Não sou de acreditar em crendices, mas coloquei a pedra dada por ele em meu bolso antes de sair de casa. Imaginei que ela poderia me ajudar de alguma forma. Cheguei em frente ao cemitério e notei que meu medo havia sido transformado. De alguma forma aquela pedra realmente estava combatendo meu receio por aquele lugar que antes eu não me permitia adentrar, nem mesmo durante o dia. Tive que pular o muro, pois o cemitério já estava fechado para visitações. Era possível ouvir o ronco do vigia do lado de fora do cemitério. Esse tem coragem, dormir como um bebê num local desses? O local estava mais parado que óleo de boneco. Já estava quase desistindo de minha procura quando percebi uma movimentação nos fundos do cemitério. Vinha de dentro de um dos maiores mausoléus, o da família Halter. Pensei comigo. Será alguma alma penada reencarnando? Ou algum espírito do mal acordando para me assombrar? Nessa hora, nem mesmo a pedra do mendigo conteve a tremedeira em minhas pernas. Mas estava lá para descobrir o paradeiro daquele infeliz. Tinha uma dívida de gratidão. Afinal, o contato com ele me fez uma pessoa melhor e de quebra, melhorou minha imagem com minha musa do Hotel Regina Palace. Cheguei mais perto do mausoléu e reconheci as vozes que vinham daquela tumba. Não eram de espíritos maus, almas penadas e nem mesmo dos punks membros das gangues da cidade. Eram do empresário pomposo e do andarilho que eu havia me afeiçoado. O que faz aqui? Já disse para não se meter em meus assuntos. Não posso fazer nada, é o meu trabalho. Respondeu o andarilho. O que quer com o garoto? Indagou novamente o empresário. Por que deu a pedra a ele? Para protegê-lo de pessoas como você.
respondeu o andarilho. Sabe que não pode ficar no meu caminho, retrucou o empresário. Já acabei com você em outras ocasiões. O andarilho com um ar de prévio vencedor respondeu. Desta vez é diferente, eu não estou sozinho. O empresário com a soberba de sempre disse. Acha mesmo que ele te salvará? Ele não tem controle sobre os portais. No que o andarilho respondeu. Não neste momento, mas ele será preparado para este dia. O empresário insistia em ofender o andarilho com palavras. Parecia conhecê-lo de longa data. Até hoje veste-se como um maltrapilho. Porta-se como um ninguém. Apenas sou eu mesmo, com minhas virtudes e fraquezas. Respondia o andarilho. Fraquezas até concordo, mas, virtudes? Que virtude existe em andar como um mendigo? Chega de conversa, vamos acabar logo com isso. Saia do meu caminho e pouparei sua vida miserável neste mundo. Não posso fazer isso, como disse antes, este é o meu trabalho. Retrucou novamente o mendigo. Se esta é sua escolha, tudo bem, que seja. Neste momento, vi do lado de fora do mausoléu todo o recinto que estava escuro ficar iluminado com fortes rajadas de luzes. Uma verde clara e outra vermelha escura. Fiquei na dúvida se entrava ou não naquele local. Aquela era a mesma sensação que costumava ter antes de cada vez que entrei naquele banheiro escolar para salvar os invisíveis. Porém, desta vez o garoto de olhar triste que costumava me alertar para os perigos que viriam pela frente não estava lá. Eu teria que criar coragem e entrar. Sabia que a vida daquele andarilho dependia de mim naquele momento. Cadê aquele garoto triste que sempre me alertava do perigo adiante? Devia aparecer agora. Lidar com escolares é uma coisa, mas isto aqui é nível hard para mim. Quando adentrei ao recinto vi algo inexplicável até aquele momento. As duas luzes haviam se fundido, não conseguia ver o andarilho e nem mesmo o empresário. Parecia que uma das luzes estava tentando dominar a outra e para meu azar, a vermelha estava vencendo. Imaginei que a verde representava o andarilho, pois, era a mesma cor da pedra que havia me dado. Quando a luz verde deixou de iluminar e somente a vermelha tomou conta do local, o mendigo caiu no chão desfalecido e o empresário apareceu imponente à minha frente. Entregue-me a pedra e pouparei sua vida, garoto. O que fez ao andarilho? Indaguei ele. Não se preocupe com ele. Tem problemas maiores agora para resolver. Quando tentei tomar alguma ação, ele já estava me segurando pelo pescoço. Viu como é fácil? Nunca terá controle sobre isto. Você é fraco como seu amigo ali no chão. Ele apertou meu pescoço até que eu ficasse desacordado. Achei que tinha morrido. No meu subconsciente, visualizei o mendigo. Estava altivo, com vestes novas, cabelo cortado, longe de ser aquele maltrapilho de outrora. Porém, parecia que estávamos em outro lugar, algo entre a realidade e a ficção. Vê, garoto? Esta é a realidade proposta a poucos. Onde estamos? Mortos? Não, não estamos, e somos privilegiados por ter este domingo. Aquele andarilho era mesmo meio maluco. Pensei que aquela pedra na verdade fosse algum alucinógeno. Como assim? Que dom! Não percebe? Estamos em outra realidade. Tu és maluco mesmo. Garoto, essa não é a hora para explicações. Volte para lá, estamos perdendo a batalha. Neste momento, acordei deitado no chão e vi o empresário se abaixando para pegar a pedra dada a mim pelo andarilho.
Como ocorrido nos demais eventos, consegui me locomover rapidamente para poder salvar minha pele de tabela, a do andarilho também. Só que ao contrário das outras vezes, não estava sozinho naquele transe. Achou que era o único a ter esse dom? Você não pode contra mim, garoto. Mais uma vez estava eu em uma enrascada. Aquele empresário socou-me com vontade. Foi uma peia de outro mundo a qual eu nunca havia sonhado. Devo ter tomado uns 30.000 socos em menos de 5 segundos do mundo real. Quando ele veio para desferir o golpe fatal que faria com que minha consciência fosse exterminada no plano paralelo, o mendigo interferiu o combate com um último golpe de resistência que salvou minha vida. Quando saímos do transe, o empresário havia desaparecido e o mendigo estava caído do meu lado. Corri para acudi-lo. Por que fez aquilo? Por que salvou minha vida? O andarilho, em tom de despedida, respondeu: Você é muito valioso para sair deste mundo tão cedo, garoto. Mas, e eu não tive tempo de te conhecer melhor e de agradecer, poder retribuir. Retribuir. Sou o que sou graças à sua existência, garoto. Ainda verá e viverá muitas realidades as quais ainda não tem ideia do que seja. Eu tinha que ajudar aquele senhor de alguma forma. De onde você veio? Posso chamar alguém conhecido? Não, apesar de não acreditar, você é o único ser que posso chamar de familiar neste mundo. Respondeu o mendigo. Eu? Mas nem te conheço. Com certeza nos veremos novamente. Continue sua jornada, garoto. Falou isso e seu corpo começou a se desintegrar como se fosse feixes de luz se desfazendo em várias direções. A única coisa que restou dele foram os livros, os mapas e aquela pedra verde que agora passará a ser meu amuleto da sorte.